Olá, minha turma querida. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de história. E hoje, meus queridos pupilos, nós vamos continuar, né, o assunto que nós estávamos trabalhando, que nós estamos trabalhando, na verdade. E para tanto, nós vamos iniciar o capítulo 11. Oh, como pode se nós estávamos no capítulo bem anterior? Galera, é o seguinte, Tia Fefe sempre gosta de dar prosseguimento nos assuntos. Então, por ordem cronológica, o capítulo 11, que se intitula O Primeiro Reinado, que fica na página 178 de vocês, né? Ele seria ministrado bem depois, né? E nós entraríamos então pelo conteúdo do livro, nós deveríamos entrar agora na história dos Estados Unidos, Guerra de Secessão, enfim. Porém, para mim não quebrar o nexo, para mim não quebrar a lógica, eu sempre dou os três assuntos encarreados: Independência do Brasil, Primeiro Reinado e período regencial. Aí depois eu volto para o segundo reinado, entendeu? Entenderam? Então, por esse motivo, meus queridos, que Tia Fefe foi para o capítulo 11, para não quebrar a lógica de vocês e para não confundir a cabecinha de vocês, certo? Mas não se preocupe, Tia Fefe sempre faz essa conexão. Fica mais fácil para vocês entenderem, para os alunos entenderem de maneira geral. Ok? Então, vamos começar. Primeiro reinado. Então, beleza. Vocês estão vendo aí na telinha de vocês, né, que começamos com a Revolução Liberal do Porto, aquela história que eu falei para vocês. Na verdade, eu já dei uma grande pincelada sobre o que foi o primeiro reinado, certo? Agora a gente vai só esmiuçar o assunto para não haver dúvida nenhuma. Afinal de contas, é a nossa história, certo? Então, bora começar. Primeiro houve a Revolução do Porto, lá em Lisboa, em 1820, exigindo, reivindicando, clamando pela volta do Dom João VI, aquele gordinho charmoso que veio para o Brasil fugindo das tropas de Napoleão, né? As cortes portuguesa, Portugal, até mesmo pessoas que estavam no Brasil, que eram de Portugal, elas defendiam a recolonização do Brasil assim que Dom João VI saísse, né? Tipo assim, vocês percebem que o amor mandava, né? Só que não, né? E aí, beleza, tudo bem, Dom João VI volta, né? Tem todo aquele processo que a gente conhece, a Revolução em 1820, Dom João VI vai voltar em 1822, enfim. Então, fica aquele ar, digamos assim, de mistério do que irá acontecer. O Brasil vai voltar a ser colônia? Dom João VI vai voltar para Portugal? O que acontecerá? Não percam as cenas dos próximos capítulos. Então, beleza. Vamos aqui. No Brasil, existem dois grandes partidos. O Partido Português, que são formados por comerciantes portugueses, o alto comando militar, enfim, o alto escalão português, que veio para o Brasil junto com a família real nas caravelazinhas. E nós temos o Partido Brasileiro, né? Ah, pessoal, só a título de curiosidade. Vocês sabiam que antigamente, se você quisesse xingar alguém, você tinha que chamar ele de brasileiro? Porque assim, era tão desonrado nascer na colônia que não tinha xingamento maior. Então, se você tivesse muita raiva de alguém e quisesse menosprezar essa pessoa, era só dizer assim, aquele brasileiro. Tá entendendo? Tom, pronto. Então, e tem o Partido Brasileiro, né, que eram formados por burocratas, comerciantes, grandes proprietários. Não se iludam, tá, gente? Esse Partido Brasileiro não era formado por gentalha, por maltrapilhos, não. Era realmente por pessoas que tinham cash, que tinham dinheiro, que tinham status. Então, esses dois partidos, eles rivalizaram entre si, né? Por quê? Porque ambos queriam coisas completamente diferentes.
Um queria a volta, o outro queria permanência, um queria recolonização, o outro queria independência. Então nós temos isso daqui. Então, na verdade, é essa daí que vocês estão, essa parte que nós estamos vendo, ela começa na página 179, certo? Do assunto de vocês. Deixa eu só que eu botar tudo. Não sei se foi tudo, foi. Então, beleza. Aí teve todo aquele processo, todo aquele bafafá, todo aquele moído de se vai, se fica, que não sei o quê, que eu já estou acostumado, que não, se você não for, Portugal vai querer outro rei, blá, blá, aquele moído que a gente já viu, né? E aí, Dom João VI, a família real volta para Portugal, certo? E com isso fica aqui o Dom Pedro I. O Dom Pedro I que fica e dá aquele velho grito que é conhecido, né? Eu me lembro que quando eu aprendi esse grito de guerra, assim, eu fiquei, uau, caramba, como o cara era torado, viu? Porque ele também exigem a volta de Dom Pedro, né? Mas aí ele diz que não, que ele vai ficar, porque isso é para o bem de todos e felicidade geral da nação. Digam ao povo que eu ficou. Então ele ficou, e isso agradou bastante o Partido Brasileiro e desagradou bastante o Partido Português. E essa ficada de Dom Pedro e esse fico de Dom Pedro, ele teve uma repercussão muito positiva para o Brasil, né? Por quê? Porque o Brasil ele não voltou a ser colônia, porque o Brasil ele pôde manter a sua unidade territorial intacta e íntegra, né? Mas Dom Pedro fica no governo, lógico, né? Ele não vai entregar o governo para outra pessoa. E aí ele fica e institui a monarquia também como forma de governo. Por que, Fernando, a monarquia? Poxa, gente, ele queria ser o rei. Então ele não ia fazer todo aquele processo para depois chegar na mão de um qualquer e dizer, ei, tome, quer ser rei? Tá aqui, toma a coroa do Brasil? Não. E aí você diz, ah, mas Dom Pedro deve ter sido assim um cara muito bom, né? E tal. Gente, Dom Pedro I, ele na verdade, ele vai do céu ao inferno muito rápido, né? Ele constrói a primeira Constituição do Brasil, beleza, é durante o seu mandato, é durante o seu reinado, que é um reinado muito curto, né? Ele mantém a escravidão, ele institui a Igreja Católica como a religião oficial do reino do Brasil, né? Aí você diz assim, ah, mas é a religião oficial, se eu não quisesse seguir, não tinha problema. Tinha problema sim, tinha muito problema, né? O que é, de certo modo, estranho. Você diz assim, Fernanda, como assim estranho? Veja bem, vocês já devem ter ouvido falar numa seita chamada maçonaria, certo? Então a maçonaria é uma seita que muitas vezes a gente não sabe quais são os seus fundamentos, a gente só sabe que é um mistério. A gente só sabe que a gente vai fazer igual a Sócrates, a gente só sabe que não sabe. E Dom Pedro, a família real todinha era maçom. E em contrapartida ele vai lá e bota a Igreja Católica como a religião oficial do reino. O que é um tanto quanto contraditório, né? Se a gente for levar em conta que a maçonaria é uma seita totalmente desconhecida. Totalmente desconhecida não, desconhecida para quem não é, né? Para eles são bastante conhecida. Então o que é que isso quer dizer? Quer dizer que ele queria o apoio da Igreja Católica. Por quê? Porque a gente já viu em outros processos, né? Que a igreja ela tem um poder gigante, mega, blaster, assim, torado, bombadão. Então, o cara foi inteligente, ou seja, mesmo ele não sendo da religião, mesmo ele tendo uma outra crença e tal, ele foi lá e disse, não, mas é vocês que vão ficar aqui, tá? Beleza, beleza. Então, em troca disso, eu quero o apoio de vocês. E a escravidão permanece. Ele casa-se, né, com chega que agora eu não digo mais pra vocês. Com a Marquesa de Sade. Ela fica conhecida como
Meu Deus do céu, como é o nome da. Bom, daqui a pouco eu lembro pra vocês e digo, tá? Porque não tem condição de ter dado um branco desse na minha cabeça. Então, voltando aqui, ele se casa e